Alô, amigos, alô, brazucas! Estamos de volta. Toda semana tem uma história, um grande momento do futebol brasileiro para você aqui no nosso canal no YouTube. Então não deixe de curtir e também de se inscrever no Brazuca Esporte Clube. A edição desta semana é muito especial, pois vamos começar a recordar a Copa União de 1987 e também o módulo amarelo deste mesmo ano. Por que os dois campeonatos, Elias? Porque, olha, 1987 foi um ano bem atípico para o futebol brasileiro e para a história dos campeonatos brasileiros. Mas, primeiramente, o que aconteceu fora de campo? Como foi organizada a Copa União? Em 1987, os grandes clubes do futebol brasileiro se rebelaram contra a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que admitiu não ter condições financeiras de organizar o campeonato nacional. Assim, fundaram uma entidade própria. Estava sendo criado o Clube dos 13, que contava com a participação de Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos e Vasco. Os clubes organizaram a própria competição batizada como Copa União, sendo convidados mais 3 clubes, Goiás, Santa Cruz e Coritiba. O torneio marcou o início da era do marketing esportivo no Brasil, estabelecendo assim bases para o faturamento com transmissões de televisão e publicidade. Uma verdadeira revolução no futebol brasileiro que dava sinal de rompimento com o velho poder da CBF. Já dentro de campo, as 16 equipes foram divididas em 2 grupos, disputando o campeonato em turno e retorno. O campeão de cada grupo classificou-se para as semifinais. Atlético Mineiro, Flamengo, Inter e Cruzeiro foram os finalistas. A grande final foi disputada entre Flamengo e Internacional. Na primeira partida, houve empate no estádio Beira-Rio em 1-1. Na decisão do Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Bebeto. A Copa União também ficou marcada pelo impasse de quem seria o campeão brasileiro daquele ano. O Flamengo, campeão da Copa União ou Módulo Verde, nome criado pela CBF, ou o Sport Recife, campeão do Módulo Amarelo. E quem vai nos ajudar a contar esse primeiro capítulo da Copa União foi um dos responsáveis pela viabilização da competição. Estou falando do consultor e professor de marketing esportivo, João Henrique Areias. João, muito obrigado por atender o Brazuca. Vamos conversar muito sobre Copa União, porque além dos jogadores, você também ajudou a fazer um golaço, porque sem você a Copa União não sairia do papel, né? Tudo bem? Tudo bem, Elias. Na verdade, não fui só eu, né? Eu e o Celso eram uma equipe de 2. Não era um time de 11, mas era um time de 2, né? Eu e o Celso Guelê, que era o diretor de marketing do São Paulo, que, aliás, eram os únicos clubes que tinham um departamento de marketing, era o Flamengo e o São Paulo. E por isso acabou que a gente caiu nas nossas mãos a responsabilidade de viabilizar a Copa União, porque a CBF naquele ano, ela veio a público dizer que não tinha dinheiro, né, para fazer o campeonato brasileiro. E que dinheiro era esse? Era um dinheiro para fazer um campeonato com 40, 50 clubes. Nunca tinha uma quantidade exata, né? Uma coisa meio política, um formato sempre diferente, enfim. E esse dinheiro vinha do governo, né? Vinha do Ministério da Educação e da Caixa Econômica, para bancar viagem e estadia dos clubes, que era a despesa mais alta. O resto bancava com a bilheteria do estádio, né? Que é o juiz, enfim. Mas sem esse dinheiro não era possível fazer. E o Brasil viveu uma inflação muito grande, a loteria esportiva totalmente desacreditada, e o governo disse: não tem dinheiro. Aí a CBF, não tem dinheiro, então não vamos fazer, né? E aí surge o Clube dos 13. E numa reunião que ia ter no Flamengo, depois de várias reuniões na sede dos clubes, né, em Minas, Porto Alegre, aí, no Grêmio, no Inter, Rio, São Paulo e o Bahia, ia ter uma reunião no Rio. Eu era vice-presidente de marketing do Flamengo, voluntário, né? Eu trabalhava na IBM e final da tarde eu ia para lá. E eu perguntei Pois para o é, só Márcio. um parênteses.
Só um parênteses, como é que foi Claro. só um parênteses, como é que foi a sua chegada ao futebol? Como é que foi essa chegada ao Flamengo? Você era torcedor? Naquele ano, né, eu fui convidado pelo Márcio Braga. Na verdade, aconteceu no final de 86, teve um evento em Brasília que a IBM patrocinava os melhores dos postos de lá de Brasília. E acabou que eu acabei indo porque ninguém lá ia ficar final de ano, o pessoal fugindo de Brasília. Aí eu fui para lá, auditório da Caixa Econômica Federal, me lembro até hoje, né? E entregamos os prêmios lá, as medalhas. E na mesa estava o ministro Marco Maciel, da Educação, ministro da Educação na época, e o Bruno da Silveira, que era do SEDMEC, um amigo do Márcio, muito amigo do Márcio. E aí acabou lá a cerimônia, eles me chamaram para jantar, né? Era um sábado. E aí nós fomos lá, enfim, para o restaurante. E no restaurante o Bruno da Silveira falou: Poxa, João, você mora no Leblon, né? Trabalha com marketing na IBM, que é uma empresa de tecnologia, de informática. E o Flamengo precisa dessa modernidade, né, e tal. Por que você não vai ajudar o Márcio? Eu falei: eu posso até ajudar, mas depois do horário, né? Porque ele falou: Não, mas é isso mesmo e tal, para orientar ele lá. Eu falei: Tá bom. E aí foi assim que eu entrei no Flamengo. Em janeiro, o Márcio me convidou, ele tinha ganho a eleição, janeiro de 87. Aí eu fiz um primeiro projeto que viabilizou a presença do Zico no Flamengo, né, junto com uma empresa de saúde, de plano de saúde. Isso aconteceu logo no início. Aí nas férias da IBM, eu ia todo dia para o Flamengo lá na parte da tarde e vi o potencial que aquilo tinha. Não existia departamento de marketing, não tinha nada. Eu dividi uma sala com o vice de finanças e o vice jurídico, era o Dr. Clóvis Saione na época. E aí, quando surgiu o Clube dos 13, e eles fazendo essas reuniões, como eu te falei, ia ter uma reunião no Flamengo, e eu perguntei ao Márcio: Poxa, Márcio, como vai ter esse campeonato? Já, o pessoal já chamou de Copa União, que era a união dos grandes clubes do futebol brasileiro, a entidade que foi formada pelos clubes em função da CBF dizer que não tinha dinheiro. Então, eu falo: temos que criar aqui uma entidade e arrumar esse dinheiro para fazer o campeonato. Só que eles se reuniam, uma hora num clube, outra hora no outro, e ninguém achava a solução também, né? Sim. Aí ele falou: Não, João, está faltando o dinheiro, que a gente não consegue também viabilizar. Eu falei: Mas quanto é que precisa? Aí foi mais ou menos US$ 1 milhão, a valores da época, né? E eu lá, US$ 1 milhão não era nada, trabalhava era gerente de eventos na IBM, na época, a gente gastava isso numa feira de informática, no AMB, com 1.000 metros quadrados, era esse o valor que a gente gastava. Eu falei: Mas não é tão complicado, né? Os maiores clubes do Brasil. Não, não é? Como é que faz? Eu falei: Tem que fazer um projeto de marketing, um plano de comercialização e fechar com a televisão. A televisão ninguém quer, porque televisão tira público, não sei o quê. Só se vende para televisão quando o estádio está lotado. Vendeu todo o ingresso da bilheteria, aí você vende a televisão também. Eu falei: Mas aí eu vou tentar justificar, porque sem televisão a gente não traz as empresas também. E aí ele falou: Então tá bom, então faz um projeto e apresenta na reunião de segunda-feira. Isso era sexta-feira. Aí eu final de semana em casa fazendo projeto, que na verdade, eu adaptei um projeto que a gente tinha da IBM, né? Passamos para o futebol, e aí apresentei para eles na segunda-feira. Houve reações, né? O Gilberto Medeiros, que era o pai, né, acho que do atual presidente aí, ele falou assim: Eu quebro, mas não Marcelo vergo. Medeiros. Ele falou: Eu quebro, mas não vergo. O presidente do Botafogo falou assim: Eu não me vendo para televisão. Eu falei: Mas vocês vão ter que aturar, não tem jeito, né? E aí eu fui para São Paulo cuidar de uma feira de informática da IBM, já tinha falado com a TV Manchete no Rio, e aí o Celso pediu, que eu encontrei o Celso Guelê, que era o diretor de marketing de São Paulo. Falei: Celso, vamos marcar com a TV Globo. Você fechou uma final do Paulista aí entre Corinthians e São Paulo.
E aí ele chamou lá o Ivan Borges, diretor da Globo, e ficamos discutindo lá, ele me chamando de maluco, eu estava pedindo um valor muito alto. Mas no final ele concordou em ligar para a direção da TV Globo no Rio, que era o Boni, o Buzoni, Armando Nogueira e o Ricardo Scalamandré. E, e aí eles nos receberam, a gente acabou fechando, né, a TV Globo. Depois veio a Coca-Cola, a Editora Abril, a Varig e a Dover, que eram contratos de licenciamento, que era outra coisa que também não existia na época. E com isso a gente conseguiu fazer, em um mês praticamente, levantamos não US$ 1 milhão, mas US$ 30 milhões, que foram 6 milhões por ano, eram Imagina. contratos de 5 anos, com todo mundo. E aí começa o marketing esportivo no Brasil, porque existia antes, mas eram coisas isoladas, né? Eu costumo dizer que o primeiro foi Leônidas da Silva, né? Quando o dono dos Diamante Diários Negro. Associados, o Chateau, né? Assis Chateaubriand, contratou o Leônidas da Silva para usar o apelido dele, o Diamante Negro, no chocolate. Chocolate. Né? Isso foi lá nos anos 30, nos anos 40, quer dizer, sempre teve alguma coisa de lá. Mas foi o primeiro evento oficial esportivo no Brasil bancado exclusivamente pela iniciativa, sem dinheiro do governo, pela iniciativa privada. Por isso que é um marco do marketing esportivo no Brasil. E, João, como é que foi lidar com essas feras, os dirigentes dos clubes brasileiros, dos principais clubes brasileiros na época? Porque, por exemplo, você citou aí o Gilberto Medeiros, que era presidente do Internacional, presidente do Botafogo, o próprio Márcio Braga, presidente do Flamengo, já havia sido presidente dos anos 70, dirigente dos anos 70, mas também tinha o Vicente Mateus, histórico presidente do Grande Corinthians, Vicente Eurico Matheus. Miranda. Como é que foi lidar com essas feras todas durante essa negociação? Não foi uma coisa muito simples, não. Pessoas inteligentíssimas, né? Não eram presidentes à toa. Né? E de uma O outra fato foi, cultura, né, do futebol. é, o fato foi que eles, né, que achavam que não ia ter público, que ia diminuir o público, a gente conseguiu duplicar, né? Era 10 mil pessoas por partida, da média de público anterior, fomos para 20 mil, que só foi superada agora pelo Flamengo em 2019. Mas tem fatos assim que só contando os bastidores é que as pessoas vão entender, né? Mas, por exemplo, no contrato da TV Globo houve resistência, né, do presidente do Botafogo e do Inter, como eu já falei. Mas quando a gente foi assinar o contrato da Coca-Cola em São Paulo, no Mofarrete Sheraton, a TV Globo armou um circo num salão ao lado do salão que nós, do Clube dos 13, estávamos reunidos. E aí vai discutindo o contrato, porque eu e o Celso chegamos com o contrato, tipo 2 horas da tarde, para o pessoal discutir o contrato, assinar e 8 horas da noite sair no Jornal Nacional. E, e aí, cara, a gente começa a falar e o Eurico Miranda fala assim: não vou assinar o contrato, eu quero ganhar mais do que todo mundo. E o Paulo Maracajá do Bahia, a mesma coisa, né? Paulo Maracajá. Mas esses foram assim, resolvidos rapidamente, né? O restante de falar, esses estão loucos, pô, estão malucos. Se fosse o Flamengo e Corinthians, tudo bem, mas esses aí não davam para ficar discutindo, querer ganhar mais, não tinha motivo. Mas eles eram dirigentes espertos, né? O Eurico e o Paulo Maracajá, então tentaram convencer, mas não conseguiram convencer os outros clubes. Aí veio, daqui a pouco, o Vicente Matheus falou: eu não assino esse contrato. Eu falei: não, agora é sério, que o Vicente Matheus era um cara sério, Sim. riquíssimo, né? Eu falei: caramba, esse cara não queria assinar agora o contrato. E aí começaram a perguntar: mas por que o senhor não vai assinar, presidente? Ah, teve o jogo São Paulo e Corinthians, a final, que o São Paulo ganhou, né? Esse tal jogo que foi transmitido para o Brasil inteiro e tal. E eu fui muito maltratado no São Paulo.
Eu cheguei lá, não me colocaram num camarote, me botaram numa cadeira lá embaixo, não dava para ver nem o jogo direito. É, e depois também tem o Renatinho, que eu estou querendo contratar, e estava contratando ele do Guarani ou de um outro clube do interior de São Paulo. Aí o São Paulo disse que não, que o jogador era dele, não deixou vir para o Corinthians. Então, se isso aí é bom para o São Paulo, não é bom para o Corinthians. Eu não vou assinar. Pô, era a salvação do futebol brasileiro. Eu falei, cacilda. Aí o Márcio Braga, ele gostava muito do Márcio. O Márcio é que conseguiu Aham. convencer ele. Eu falei, bom, agora tranquilo, né? E ali, Fechou. Elias, eu e o Celso íamos ser remunerados, porque Sim. já eram 16 clubes, ia dividir por 17, e esse 17 avos ia ser dividido para mim e para o Celso, que não tínhamos ganhado nada no contrato da TV Globo, que a gente tinha feito também. Quando a gente fez o da Globo e viabilizou, porque já eram 3 milhões e 400 mil dólares, eu falei para eles, agora vocês contratam uma agência para correr atrás do restante para vocês. Eles mandaram a gente sair e voltou aí, nos fizeram diretores profissionais. Eu e o Celso somos os primeiros dirigentes profissionais brasileiros, que saíram do amador, né, do voluntário, para ser profissional. Não teve outro antes da gente. Pelo menos eu não conheço. E, e aí eles disseram o seguinte: ó, a partir de agora, tudo que vocês trouxerem, 17 avos é a comissão de vocês. Tá bom. Aí fechamos com a Coca-Cola, Varig, Editora Abril e tal. Mas no da Coca-Cola eu falei, poxa, é, eu fiquei assustado quando o Vicente Matheus falou que não ia assinar. Mas aí o Márcio convenceu ele. Aí quando eu acho que já está tudo bem, pelo menos vou trocar meu carro, né? Aí eu entra o Paulo Odoni, que era o presidente do Grêmio, aí o Paulo Odoni, então, Sim, Paulo Doni. tinha saído da sala e voltou. E virou-se para mim e disse assim, João, temos um probleminha. Eu falei, não, Paulo, você não, pô. Você é um dos líderes desse grupo, você é um cara, é outra cabeça. Ele falou assim, não, acabei de ligar lá pro Grêmio, se eu assinar esse contrato, eu não entro em Porto Alegre. Eu falei, você está de brincadeira? Ele falou, mas por quê? Eu não posso assinar esse contrato com a Coca-Cola. Mas por quê? Porque o Conselho Deliberativo, João, acabou de se reunir agora, disse que sem chance. Tá, mas me dá uma razão, tal. Não, porque eu não posso botar Coca-Cola na camisa, é vermelho. A cor do meu inimigo, do Internacional. Sim, Deus o livre. Se você for lá no Olímpico até hoje, tá, é preto e branco Sim, Coca-Cola. verdade. E aí eu falei, caramba, Paulo, mas isso aí, a Coca-Cola, ela é assim há 100 anos, é a marca mais conhecida no mundo. Eles têm um negócio chamado Manual de Identidade Visual, que eles colocam lá a marca, né? O tamanho da letra, o tipo de letra, a cor, Pantone e tal. É tudo tão. Como é que aplica no caminhão, como é que aplica na garrafa, aplica em qualquer lugar. Esse manual são 7 dígitos em dólares. É mais de US$ 1 milhão para fazer o manual de tão importante que é a marca que eles protegem. A marca vale mais do que todos os caminhões, fábricas da Coca-Cola junto, né? A Sim. marca Coca-Cola. Então eles não vão mudar isso. Tá? Não, você tem que. E o presidente da Coca-Cola na sala ao lado. Você tem que explicar isso para ele. Eu falei, não, eu não vou explicar, porque ele vai me chamar de maluco. Eu trabalho na IBM, uma multinacional. Sei o que é isso. E eu tentar explicar isso para ele, é melhor você ir lá e falar. Vamos lá falar com ele. Vamos lá. E aí ele foi, conversamos com o Gigante, né? Aí o Gigante pediu. Ele tem até um filme, um documentário que está aí no YouTube, que o Gigante fala de um outro jeito, mas eu me lembro bem, porque aquilo foi a experiência da minha vida. Né? E aí o Gigante pede um tempo, manda alguém ligar, deve ter ido ligar para Atlanta, naquela época não tinha celular. Aí foram lá, o cara ligou, voltou, falou alguma coisa no ouvido dele e falou: tá bom, presidente, um dia a gente chega com as nossas cores no Grêmio. O senhor vai poder botar preto e branco na camisa do Grêmio. E assim saiu o contrato da Coca-Cola, e realmente foi um dos melhores campeonatos brasileiros que já teve, né? É, com recorde de público, né? Foi um campeonato bonito e que
ainda tivemos a felicidade de ser o meu time, né, a vencer o campeonato. Mas eu não É. mexi em tabela, não fiz tabela, não escalei juiz, nada disso não, viu? A tabela ficou por conta dos clubes e da TV Globo? Não, a TV Globo nem entrou em fazer tabela. Na época, quem fazia as tabelas era o Eurico Miranda. É óbvio que ele sempre achava um jeito de beneficiar o Vasco. O último jogo tinha que ser no Rio, né? Vasco e Grêmio. O último jogo lá, eu Uhum. tinha que ter certeza que era no Rio, né? Mas, É a grande figura do futebol brasileiro, mas sem a dúvida. Globo não se meteu na tabela, não. O que ela fazia era escolher os jogos, que eram 3 jogos para serem transmitidos. Um sexta-feira, que eu tinha proposto, na verdade, sábado, domingo e segunda. Porque segunda-feira Sim. já tinha um Monday Night Game, que é do futebol americano, que era um sucesso. Era um jogo. É um jogo que tem até hoje, costa a costa, ao vivo e tal. E aí eu propus a Globo, aí falou, a Globo disse, não vou fazer porque eu tenho tela quente, que já me dá audiência muito grande, mas vamos fazer isso na sexta-feira. Aí passou a ser sexta, sábado, e o jogo de domingo tinha um sorteio antes, né, do jogo, para o pessoal não ficar em casa na tele, porque é uma exigência dos clubes. A gente diminuiu com tal sorteio antes do jogo ao vivo, né? Então, pegava 3 jogos em 3 praças diferentes, a TV Globo armava lá o esquema de transmissão, né? Mas era sorteado ao vivo na televisão, 5 minutos antes de começar o jogo, qual o jogo que ia passar, para evitar que o Teve cara. até a histórica rodada que tinha um Fla-Flu, um Corinthians e São Paulo, mas o que passou para o Brasil inteiro foi um Goiás e Bahia, né? Devido ao sorteio. Isso eu não me lembro, mas é isso Era aí. justo, É, pelo menos era justo, tinha sorteio, né? Eu acho que depois a Globo aprendeu e falou assim: não, vamos botar jogos que tenham peso, né? É verdade. Mas você que participou de perto desses bastidores, dessa construção do Campeonato Brasileiro de 87, a Copa União, havia 13 clubes e mais 3 clubes foram convidados. Foi o Goiás, Curitiba e Santa Cruz. Mas nessa briga toda havia Guarani e também o América do Rio, que fizeram boas campanhas no Campeonato Brasileiro de 86, que coincidentemente acabou em 87, que acabaram não entrando no Clube dos 13. Hoje, passando tanto tempo, na sua opinião, esses clubes foram injustiçados por não ingressar no Clube dos 13? Olha, não, sem dúvida, não sou louco de dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquilo ali não era a CBF incompetente, como sempre foi e continua sendo, né? Parece que não mudou, nesse tempo todo não aprendeu. A CBF não era um campeonato organizado pela CBF. Então, não tinha que seguir os critérios da CBF, que é uma coisa que não funcionava. Né? Então, qual foi o Sim, critério usado ali? Vamos pegar os clubes com maior torcida do Brasil, que eram os 13. E depois, bom, para completar 16, que era o número que a gente queria trabalhar, que ia dar um resultado melhor e tal, vamos convidar 3 estados que estão fora, os clubes mais populares, e foi um critério mercadológico, não foi esportivo. Então pegamos Pernambuco, só que aí pegamos o campeão de Pernambuco, né? Não escolhemos o Santa campeão Cruz. pernambucano, um campeão goiano e o campeão paranaense. Então foi esse o critério, para aumentar o número de estados, para a gente ter mais mercado para atuar, e então o critério foi muito mais mercadológico que esportivo, né? Porque o esportivo da CBF, cara, tinha 80 clubes, tinha não sei quantas. Sim, Era um negócio maluco, né? E o público lá embaixo, quer dizer, um produto mal feito, produto ruim. Agora, é injusto, realmente é, né? Você tem. É como hoje a gente fica discutindo quem foi o campeão de 87. Né? Esse nosso cara lá do tribunal, lá do. Dizem que é o tribunal do crime organizado. O crime organizado é tão organizado, né, que tem em Brasília o seu escritório de advocacia. E o Marco Aurélio, que é um desse escritório lá, ele vai sair agora, né, graças a Deus, é Marco flamenguista. Aurélio Melo.
Isso. Flamenguista, e deu lá esporte, entendeu? Quer dizer, porra, todo mundo viu ali era a decisão salomônica. Dá o título para os dois, pô. Dá para o esporte, dá É, para o Flamengo e acabou. Entendeu? Acaba essa discussão maluca. Quer dizer, ele mais maluco ainda, imbecil, né? Vai e corrobora o erro da CBF inicial, que depois a CBF quis consertar, mas não dava mais para voltar atrás, porque o esporte tinha entrado na justiça. Aí a justiça vai e corrobora a sandice, a maluquice toda. Né? Então é o Brasil, todos nós já estamos acostumados, né? Já apanhamos com facilidade, sem reclamar. bom, em dezembro acabou o campeonato, Flamengo campeão da Copa União. Qual foi o sentimento de você ver o sucesso da competição, tanto de público, fora dele? Não, o sentimento ali foi fantástico, né? Do trabalho realizado, né? Do reconhecimento, foi muito legal. A decepção veio no ano seguinte, né? Porque aí a Ah, CBF aquele lutador, né, de boxe que foi quase a nocaute, mas não foi a nocaute. Ele conseguiu levantar, se colocou ali nas cordas, se defendendo e sobreviveu, aí se recuperou. No ano seguinte, eles meio que cooptam o Eurico Miranda para ser vice da CBF, enfim. E aí vem com mais 8, sentam com os clubes, ameaçam, os clubes ficam com medo de serem desfiliados, não sei o quê, que não tinha menor perigo ali, nunca teve, né? E nós, ao invés de fazermos a primeira liga do futebol no mundo, né, não fizemos, ficamos para trás. Logo depois fizeram a Espanha, a Europa inteira fez ligas e nós ficamos aqui a ver navios. Então, a CBF se recuperou e enfia logo mais 8 clubes. Passa a ter 24 clubes, o segundo campeonato, o campeonato de 88. E eu, naquela época, eu fui entrevistado, né, pela imprensa, eu falava, olha, isso aí é uma loucura que está fazendo, porque nenhum dos... Eu já conversei com os clientes, com os patrocinadores, ninguém vai aumentar valor de patrocínio, porque está aumentando sem critério nenhum, né? É um o critério número de clubes. totalmente político, voltou à política, então acabou. Copa União foi um sonho, né? Foi um rio que passou na minha vida. E acabou ali. Ela teve duração exata de alguns meses, né? 3, Alguns 4 meses, é meses. verdade. E para você Infelizmente. hoje, infelizmente, é verdade, seria pioneiro em relação à criação de ligas no futebol mundial. Passando tanto tempo, qual o legado que a Copa União deixou para o nosso futebol? O legado que ela deixou foi os clubes verem que existiam outras formas de arrecadação, que antes eles viviam basicamente da bilheteria dos jogos e da mensalidade dos sócios. Né? Só tinham 3 clubes na época da Copa União que tinham patrocínios, que era o Flamengo, que era um patrocínio político da Petrobras, conseguido lá, enfim, de forma política, o Internacional com a Plube também, porque o diretor da Plube era diretor do Internacional, e o Corinthians a mesma coisa, o dono da Calunga também diretor do Corinthians e ajudava o Corinthians lá. Então, e não existia televisão. O que nós fizemos foi trazer o dinheiro da iniciativa privada para dentro do futebol. Quer dizer, mostrar que o esporte é um excelente meio de comunicação, uma excelente ferramenta de comunicação e marketing. Foi esse o legado que a gente deixou, não só para o futebol, mas para todo o esporte, que depois até repetir o mesmo processo com o basquete no Brasil. Né? A primeira vez que teve também iniciativa privada, a televisão foi um projeto que eu com a minha equipe, já com a minha agência, nós fizemos e colocamos o basquete no mesmo patamar, vamos dizer assim. Então esse foi o legado, foi mostrar que o esporte é uma excelente ferramenta de comunicação. É verdade. E para você, houve alguma evolução ou continuamos caminhando aí, engatinhando a passos curtos em relação ao marketing esportivo no Brasil? Olha, houve evolução sim, né? Houve bastante evolução até. Tem muita gente competente. O problema é que
isso aí aconteceu no nível profissional. Só que o modelo de gestão amador dos dirigentes voluntários não deixa o profissional trabalhar. Então, nós temos condições, temos gente altamente preparada, mas o modelo que ainda subsiste no Brasil de político, baseado na eleição a cada 3 anos, uma coisa totalmente fora de contexto, já acabou isso, né? Ele não deixa que o lado profissional evolua. Então, o dirigente amador ele tem uma visão de curto prazo, ele só tem 3 anos de mandato. Então, se você olhar o negócio de futebol, ele é uma pirâmide com 3 níveis: o time, estádio, centro de treinamento. Isso aí para buscar o quê? Títulos e ídolos, que é o que faz aumentar o mercado de torcedores, né? E o dirigente, ele é um torcedor, ele tem a visão de curto prazo, só do time. Então ele investe tudo no time, tudo e mais alguma coisa, o que não tem também, aí deixa essas dívidas. Então, investindo no time, ele está deixando de investir em outras coisas importantes, que é o estádio, não um estádio hoje confortável e tal, você tem receita muito interessante, e a básica da pirâmide, que é o centro de treinamento, é a fábrica de jogadores. Então, o Flamengo conseguiu mudar esse modelo em 2012, na eleição de 2012, eu coordenei a campanha do Bandeira e só vim coordenar a campanha, eu estava morando em Balneário Camboriú, que eu falei para o pessoal, num grupo de executivos, né, que o Flamengo conseguiu reunir na época, presidente da Visa, presidente da Sky, presidente da Cielo, enfim, outros. Eu falei, eu só vou coordenar se for para mudar o modelo de gestão, se for para profissionalizar. Se não for, eu não quero. Não tenho a menor vontade de ajudar a fazer nada. E aí, não, é para mudar, e aí o Bandeira assumiu, né? E contratou o Fred Luz, CEO. Cara. O Fred Luz foi o primeiro CEO de um clube no Brasil, né? Lá o Brunoro lá atrás, não, o Brunoro no Palmeiras, não é nada disso. É outra coisa que a gente está falando. O Brunoro foi um elemento da Parmalat, que entrou lá, é bom para a gestão do futebol, não como Do de futebol. marketing. Ele fala que é de marketing, mas não. Ele é muito bom. Ele era quase um gerente de futebol, né? É isso aí. Ele sempre foi muito bom nessa área técnica, né? Mas como o marketing da Ibope, né, o pessoal gosta de falar, todo mundo gosta de falar que nós estamos cheios de especialistas de marketing, enfim. Mas então é isso, quer dizer, o modelo de gestão dos clubes, enquanto não mudar, não partir para uma profissionalização, como o Flamengo está mostrando o caminho aí, tem outros caminhos também, você não vai mudar esse cenário, não. Então não adianta você ter gente de marketing boa, mas em cima ter um cara que pensa no curto prazo. O que manda, né? Que assina o contrato, o talão de cheque. E hoje seria possível criar uma liga? Eu acho que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Eu olho esses presidentes aí, tentaram fazer uma liga aí, Rio, Minas. Eu vi a discussão deles, falei, isso não vai levar, não vai a lugar nenhum. O pessoal vem perguntar para mim, não vai. Isso aí o Clube dos 13, que teve tudo nas mãos para fazer. Não quiseram. Por que eles não quiseram? Eles são amadores, mas não querem perder o poder. Ele quer dar entrevista, quer dar entendeu? Ou ganhar um dinheiro, depende de quem é, né? Tem cara que vai por vaidade, tem outro que vai para roubar, tem outro que. Enfim. E tem os sérios também, óbvio, né? Mas isso é o Brasil, né? Não tem jeito. E o cara não admite. O Bandeira, por exemplo, ele para deixar o Flamengo dar esse salto, ele teve que blindar o Fred Luz, que foi o CEO, né, o contratado profissional, e dar todo o apoio a ele. E abrir mão do holofote. E o Fred também, você raramente vê o Fred dando entrevista e tal, deixava os profissionais da área, entendeu? É o técnico lá no futebol, o diretor executivo do futebol, é ele que tem que dar lá a contratação e tal. Não... Enfim, isso aí, infelizmente, né? Os estatutos dos clubes ainda são assim, são desse jeito, né? Então vai ser. É difícil os caras quererem mudar.
né? Eles chegam lá, pô, ganharam a eleição, aí tem um monte de compromisso com os amigos que ajudaram, não sei o quê. Aí vai ter que ouvir os amigos. Pô, você vai ceder o poder para um cara que não teve que brigar na política, né? Não trabalhou, ainda vai ganhar dinheiro, e ele que você vai dar o poder para ele, tá maluco? É isso. O pessoal não enxerga, né? Não vê. E aí estão aí todo mundo devendo, quebrado, né? E o Flamengo está indo. Flamengo, uma vez o presidente do Atlético falou, uns 5 anos atrás, né? Que hoje é prefeito de BH, o Calil, ele falou: olha, se a gente não se organizar também, nós vamos começar a disputar o segundo lugar. Entendeu? O Flamengo vai estar sempre, vai perder de vez em quando, vai deixar de ser, mas vai estar sempre disputando ali os 3 primeiros de qualquer competição. Com a torcida que tem, com o dinheiro que conseguiu ter, e é ruim isso, né? Porque se os outros não se mexerem, você vai ter um desequilíbrio, vai virar Barcelona e Real Madrid, e é uma pena, porque o grande diferencial do futebol brasileiro é o equilíbrio que você tem. Você começa um campeonato com 20, com 12 candidatos ao título, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é para você vender para o planeta Terra e para Saturno, Marte, vender para o mundo inteiro, né? Mas talvez esse foi o sucesso da Copa União em 87, né? Exatamente. Grandes clubes, o equilíbrio, grandes jogadores. É isso aí. João, para encerrar o nosso papo, eu costumamente, nos nossos programas, eu sempre escalo o time campeão e ele define em uma frase. Eu vou fazer isso com você, essa brincadeira, mas não escalando um time, mas perguntando. Defina a Copa União em uma frase para encerrar a nossa conversa. Foi em uma frase. Essa é boa, hein? Você tinha que ter me preparado para isso. Eu não sou tão criativo assim, não. Mas ela foi um raio de luz, né, para o futebol brasileiro. Foi um raio que se apagou logo em seguida. Beleza, maravilha. Conversamos com o João Henrique Areias, ele que é consultor, né, e professor também de marketing esportivo no Brasil, um dos percursores aí do marketing esportivo no Brasil. Muito obrigado por atender o Brazuca, João. Nada, um abraço, prazer foi meu. E disponha, Elias. E no próximo episódio, falando da Copa União, vamos recordar as questões de dentro do campo. Como foi o regulamento, como foram os jogos e vamos relembrar a campanha do campeão Flamengo. Claro, sempre com um convidado pra lá de especial. Não deixe de curtir e de se inscrever no Brazuca Esporte Clube. Flamengo se segura. Renato vai partir com ela, vai tentar uma última força. Foi na vontade Renato, botou na frente, ele e o goleiro. Fez a finta, ainda Renato vai bater. Gol!